eu sou a professora Patrícia Peck e estou aqui muito feliz com ter organizado esse curso de proteção de dados pessoais e formação de DPO com o seu futuro. Quando eu e o Sobral sentamos, né, para pensar essa coordenação, estávamos eu, ele, a Cristina, a Dupré, a gente falou, não, vamos fazer uma coisa para ajudar essa formação aí dos encarregados de dados pessoais. E eu sei que muitos de vocês têm como objetivo passar nas provas de certificação. Então, eu resolvi criar aqui para vocês, rapidinho, uma aula muito rápida, com uma visão geral das provas de certificação, né? Dentre essas provas de certificação, que eu quero comentar com vocês, é lógico que vocês podem escolher fazer a prova da ECSIM, fazer a prova da IAP, mas elas não têm muita diferença. Eu mesma já fiz as provas da ECSIM e elas têm os guides, né? Os guides podem ser acessados pelo site. Então, queria comentar um pouco do que cai na prova, né? Eu já passei nessa prova do Foundation, que é essa daqui, que está nessa tela para vocês. E quais são as dicas, né? O Foundation é uma prova que acontece em 1 hora, e aqui tem um pouco de porcentagens de temas que caem na prova, né? Então, ela é uma prova que, salvo engano, você tem que ter 65% de acerto, 68%, algo assim. Então, você pode errar alguma coisa, não é que não pode. Mas sempre nessas provas eu recomendo fazer o simulado, porque você tem os temas. Então, se você leu a GDPR, tem que ler a lei. Leia a lei no português, leia a lei no inglês. A prova é em português hoje, tá? Você vai ter assistido todo o nosso curso. Nosso curso também é preparatório para a prova, mas é importante o aluno prestar atenção nos detalhes, porque as perguntas da ECSIM, a resposta, ela diz assim, qual é a mais correta? Significa que pode ter mais de uma resposta de múltipla escolha correta, mas sempre tem uma que é a mais completa, mais correta, e aí ela sempre copia muito o artigo certinho que está na lei, com as palavrinhas que estão lá. Então, eles colocam, tá vendo? Dentro da prova, tem uma participação grande de alguns itens, né? Eles colocam ali uma parte que é de conceitos, numa primeira parte, 44% da prova são conceitos. Então, eles colocam muito definições e o que são dados pessoais, tá? Nessa parte de conceitos. Depois, eles gostam de perguntar dos direitos dos titulares. E aí, depois vem na organização de dados, eles falam da importância dos dados para as instituições, mas eles perguntam da autoridade fiscalizadora, eles perguntam de privacy by design, privacy by default. Lembra que a gente explicou sobre isso? Então, é importante ler todas as respostas, porque às vezes uma delas é a mais correta. Não é só a correta, é a mais correta. O Practioneer, né, Practioneer é uma prova que também é sobre a GDPR, ela é uma prova mais de estudos de problemas. Então, ela é uma prova prática, ela é uma prova com 2 horas de duração, pergunta também mais sobre quais são as etapas para você fazer o PIA, né, o Privacy Impact Assessment, aquele passo a passo, pergunta mais sobre o DPO, o papel do controlador, do processador e do próprio DPO, né? Mas ela é uma prova que permite consulta enquanto você está fazendo a prova, diferente do Foundation. Ela tem um pouco mais de tempo, ela tem problemas e ela permite consulta. Então, quando eu e a Caroline conversamos, né, ela até acha que a Practioneer é até mais fácil do que a do Foundation. A ISFS é a prova da 27001. Então, ela é uma prova sobre os principais pilares de segurança de informação. É importante adquirir a ISO, ler a ISO, saibam que você tem que ler a ISO, ela ajuda muito para passar na prova, tá? Então, não é só uma questão de assistir a aula, é importante ler a norma técnica, tá bom, gente? Dos conceitos. Essas 3 provas são as 3 provas que emitem depois o certificado de DPO. E agora existe uma prova nova, que é da lei brasileira, que a ECSIM fez da lei brasileira. Inclusive, tem aqueles que preferem fazer só essa prova para poder mostrar que sabe a lei brasileira. É a LGPD, ela é uma prova de 1 hora, também está em português,
E aqui, praticamente, se você leu a lei, são 65 artigos, ela também fala da pergunta que é a resposta mais correta, muito importante sempre ler todas as respostas, porque às vezes tem duas corretas, mas tem a mais correta. Essa é a minha dica para vocês. Façam a prova com calma, com atenção, mas evita ficar perdendo tempo, ficar voltando muito, porque a prova tem timer. Façam o simulado e lembrem das palavrinhas dos artigos, porque aquela mesma palavrinha pode significar que aquela resposta é a mais correta. Eles tendem a copiar as palavras. E aí eu torço por vocês. Espero que passem nas provas e consigam as suas certificações. Sucesso! Um beijo da professora Peck.